E falando ainda sobre a cidade de São Paulo, lembrando que esse aqui é um ano eleitoral, nosso assunto agora, o pleito de 2024 e de olho na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Nós temos um convidado que está nos estúdios da Jovem Pan News em Brasília, o pré-candidato do PSOL, o deputado federal Guilherme Boulos. Tudo bem, deputado? Muito obrigado pela participação, como sempre. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite a você, a todo mundo que está nos acompanhando na Jovem Pan. Um prazer estar com vocês aqui hoje. Prazer é nosso. Os nossos comentaristas também participam dessa entrevista, mas eu começo perguntando, deputado, muito se fala de que essa campanha em São Paulo, aqui na capital, será a campanha mais nacionalizada da história. O senhor acha que essa campanha vai reproduzir a polarização nacional entre Lula e Jair Bolsonaro? De que forma o senhor acha que os temas nacionais vão interferir aqui na campanha em São Paulo? Olha, Tiago, o meu objetivo na eleição vai ser discutir a cidade de São Paulo, que está passando por vários problemas que não precisaria estar passando, inclusive. São Paulo hoje tem uma situação econômica, financeira privilegiada, um orçamento de 112 bilhões de reais, maior que todos os estados do Brasil, à exceção, obviamente, do próprio estado de São Paulo. Uma capacidade de investimento muito grande. São Paulo hoje a gente podia dizer que é uma Ferrari. O problema que a gente tem é o piloto, né? Então a cidade está sem visão, sem projeto, sem planejamento, com um prefeito que se omite diante dos grandes temas. Então eu vou querer discutir o tema da mobilidade em São Paulo, o tema da segurança urbana, da saúde, as soluções que a gente pode dar para a população em situação de rua que dobrou nos últimos anos. Esse vai ser o meu papel na campanha, que é o que deve se fazer numa campanha para prefeito. Agora, é natural que os apoios pesem. Se você pega hoje, as políticas do governo federal não têm sido plenamente implementadas na cidade de São Paulo, em parte porque o prefeito não tem sido um parceiro do governo federal, não tem feito o diálogo adequado com o governo federal para trazer essas políticas para a cidade. Certamente nós vamos fazer, não só por eu ter o apoio do presidente Lula, mas porque vamos buscar uma relação de civilidade com todos os campos. Quem se elege prefeito não pode se comportar apenas como um líder de torcida, alguém que fala só para quem pensa ideologicamente como ele, né? O prefeito atual estava no palanque, na Avenida Paulista, ligado ao campo bolsonarista, recebeu o apoio do Jair Bolsonaro e, com isso, também foi cortando relações com o governo federal. Aquela cadeira não pode se submeter simplesmente à ideologia partidária de um prefeito. É preciso dialogar com o conjunto da cidade. É isso que eu estou buscando fazer já nessa pré-campanha, vou fazer ao longo da campanha e espero ter a oportunidade de fazer governando a cidade de São Paulo, que é a principal do Brasil e a mais rica da América Latina. Deputado, o senhor terá como vice Marta Suplicy, que já foi prefeita aqui de São Paulo, e muito se fala também que ela pode abrir alguns caminhos para o senhor em algumas áreas em que ela tem muita intimidade e que ela teve destaque quando era prefeita, principalmente na campanha eleitoral, quando ela se elegeu. De que forma o recall eleitoral dela pode ajudar o senhor também? Tiago, a Marta foi uma grande prefeita em São Paulo. Ela deixou uma marca que até hoje, você andando pela cidade, as pessoas reconhecem e valorizam. Foi no governo da Marta que se fez os CELS, que levaram cultura, educação e esporte de forma integrada para os jovens da periferia. Foi no governo da Marta que se fez o bilhete único, que melhorou muito a vida das pessoas que pegam ônibus na cidade de São Paulo, permitiu mais de uma viagem pagando uma única passagem. Foi no governo da Marta que se iniciou os corredores de ônibus, né, aumentando a velocidade de quem anda de transporte público. Foi também no governo da Marta que se fez o vai e volta, o transporte escolar gratuito e vários outros ganhos que a cidade teve. Naturalmente, tendo a Marta na minha chapa, vai trazer todo esse legado e vai trazer também essa experiência administrativa, né? Nós já tínhamos no nosso projeto para São Paulo um componente muito importante, que é o componente de tratar com as pessoas, ouvir as pessoas. Eu moro na periferia da cidade, tenho uma relação direta, de escuta, passei agora pelas 32 subprefeituras de São Paulo para ouvir as demandas da população e apresentar propostas.
Então, para além disso e da coragem de enfrentar os problemas que está faltando hoje na cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo precisa não só de um síndico de condomínio, a cidade de São Paulo precisa de uma liderança que se posicione nos grandes temas da cidade, nos grandes temas urbanos, em planejamento. Eu fui buscar conhecer experiências internacionais, tive com o ex-prefeito de Nova York, Bill de Blasio, conhecendo a maneira como ele lidou com os problemas de uma cidade global como Nova York. Tive recentemente com a prefeita de Paris, a Anne Hidalgo, conhecendo de perto o projeto de redução de distâncias que estão fazendo lá entre local de moradia e local de trabalho. Em Xangai, para conhecer o modelo de transição energética com ônibus elétricos. Essa ousadia São Paulo precisa. E a Marta agrega para esse projeto que a gente já vinha construindo experiência administrativa, que é um componente importante, saber lidar com a máquina. Então, acho que essa chapa se complementa para poder apresentar um projeto para toda a cidade de São Paulo. Ô, deputado, não é de hoje, também não é de ontem que a cidade sofre com a chuva, como nesse momento a gente estava relatando já, mais de 11 pontos de alagamento em São Paulo. Agora, a experiência administrativa basta para combater esse problema que assola São Paulo? É possível amenizar o sofrimento da população? A gente tem, por exemplo, os problemas de fornecimento de energia elétrica, as árvores que caem. O que é possível fazer caso o senhor seja eleito? Olha, primeiramente, experiência administrativa certamente é um componente importante, mas não basta. É preciso ter projeto, é preciso ter ousadia e é preciso cumprir com as metas que se estabelece. Por exemplo, o plano dessa gestão na Prefeitura de São Paulo era fazer 13 piscinões, se eu não estou enganado, 13 ou 14. Entregaram 4, cancelaram licitações de outros piscinões, que é uma política essencial para combater enchentes. No caso das enchentes, nós temos que pensar um projeto de curto prazo, um projeto de médio e de longo. Projeto de curto prazo é a prefeitura fazer o básico, manutenção dos piscinões, fazer uma limpeza regular, não é, de bueiros, bocas de lobo, para não ter problema para o escoamento da água em período de chuvas fortes. Não é? Você tem um projeto de médio prazo, que são obras de drenagem, piscinões, por exemplo, canalização de córregos de forma eficiente, não como eles estão fazendo. Usando a canalização de córrego, vocês devem ter visto a denúncia que foi publicada ontem com grande repercussão. Hoje a bancada do PSOL e do PT pediram a abertura de uma CPI na Câmara Municipal. Estão usando obra de drenagem para fazer superfaturamento, para favorecer empreiteira amiga. Não pode ser assim, ainda mais numa cidade da grandeza de São Paulo. Então você tem que ter obras sérias, com planejamento na parte de piscinão e canalização. E a de longo prazo é uma mudança de perfil, aumentando a permeabilidade do solo numa cidade como São Paulo. Todas as metrópoles que cresceram de uma maneira desordenada, como São Paulo cresceu, enfrentam esse problema. Porque você foi cimentando tudo, asfaltando tudo. O que aconteceu? Não tem por onde a água descer. A parte verde da cidade, a parte em que a água é escoada, as partes permeáveis, elas foram muito reduzidas. Então nós temos que ter um projeto de recuperação de áreas verdes, com parques lineares, não é? Com novos parques na cidade, inclusive utilizando para determinadas obras públicas solos permeáveis. Hoje você já tem tecnologia de asfalto que absorve parte da água. Você tem tecnologia de calçada a partir dos blocos de encaixe que absorve parte da água. Então, é um projeto com ação de curto, médio e longo prazo e tem que ter planejamento. E, acima de tudo, não pode ter roubalheira, sacanagem, como está sendo feito na atual gestão. Eu entrei com representação ontem no Ministério Público, quer dizer, a cada real que você rouba, que você superfatura na drenagem, é você aumentar o risco de enchente e fazer com que uma família, às vezes, não consiga dormir à noite, como eu ouvi outro dia na Zona Sul, numa visita a uma comunidade, que quando chove as pessoas não conseguem dormir à noite com medo da água entrar na casa. Não pode ser assim. Estamos conversando com o pré-candidato do PSOL, a Prefeitura de São Paulo, o deputado federal Guilherme Boulos, e a Jovem Pan, claro, abrirá espaço para os outros pré-candidatos aqui em São Paulo, os principais, para conversar e discutir a cidade de São Paulo. Deputado, agora eu vou passar a palavra para Dora Kramer, nossa comentarista. Dora.
Boa noite, deputado. Prazer receber o senhor aqui. É o seguinte, tem uma questão na Prefeitura de São Paulo que são aqueles prefeitos que se elegem e não completam o mandato, tá certo? O senhor é uma pessoa de grande projeção nacional e que, claro, na política, o que se comenta, assim como o prefeito aqui do Rio, Eduardo Paes, que será candidato em 26, que o senhor em 26 poderia ser candidato a governador. Eu lhe pergunto, se eleito, em que medida o eleitorado que porventura venha a escolher o senhor prefeito de São Paulo pode ter segurança ou não de que o senhor vai completar o mandato? Olha, Dora, a tradição de não completar mandato na cidade de São Paulo, em geral, foi dos tucanos, né, que sempre usavam a cidade como trampolim para um outro cargo, né? Isso é inconcebível. Nós estamos falando da cidade mais importante da América Latina. Vou além, da cidade mais importante do hemisfério sul. São Paulo é a cidade mais rica e mais populosa do hemisfério sul do planeta, né? Então, para mim, São Paulo não é trampolim político. São Paulo é a cidade que eu nasci, São Paulo é a cidade que eu vivi minha vida toda, onde eu crio minhas duas filhas. Eu vejo a oportunidade, a possibilidade de governar São Paulo como uma honra tremenda e como um grande desafio, acima de tudo. Então, meu compromisso de, se eleito, cumprir o mandato é absoluto, não é? É pleno. Inclusive, já teve gente do outro lado do campo político que chegou até a assinar em cartório e depois fez outra coisa. Uma coisa que eu costumo dizer quando me perguntam isso é até pensar com um pouco até da própria lógica política. Eu tenho, Dora, 41 anos de idade. Né? É natural que quem esteja na política pense em alçar outros voos, em fazer outras disputas quando você está num cargo. Agora eu tenho tempo para isso. Se eu tiver oportunidade de governar São Paulo, vou governar por 4 anos e buscar nesses 4 anos fazer o meu máximo, suar a camisa, com uma grande equipe que nós já estamos começando a construir, reunir mais de 40 pessoas que passaram pela gestão pública, ex-secretários, reunir um grupo de ex-subprefeitos da cidade, estou discutindo junto com a universidade, estou discutindo com vários setores para fazer um projeto, um plano de governo à altura da cidade de São Paulo. Como eu disse anteriormente, eu tive a oportunidade de visitar algumas cidades globais, conversar com prefeitos, conversar com lideranças. Você vê, o mundo está discutindo redução de distância, está discutindo transição energética, as cidades estão discutindo combate às mudanças climáticas. São Paulo hoje não poda nem árvore, não tapa nem buraco de rua, mal e mal. Então, eu vejo a cidade de São Paulo como um grande desafio e quero muito ter a oportunidade de colocar ela num lugar onde ela nunca devia ter saído, que é a cidade de oportunidades, é a cidade acolhedora, é a cidade inovadora que São Paulo sempre foi e merece voltar a ser. Cristiano Vilela. Deputado, boa noite. Deputado, o senhor mencionou há pouco sobre um certo desarranjo entre o atual prefeito Ricardo Nunes e o presidente da República, uma falta de sintonia. Como é que o senhor vê a sua relação enquanto futuro prefeito de São Paulo, caso seja eleito, com o governador do estado, Tarcísio? O senhor entende que haverá a mesma falta de sintonia ou, de alguma forma, o senhor entende que é possível trabalhar em conjunto? Cristiano, sabe, uma das coisas que está aqui em Brasília como deputado, que eu estou falando aqui do estúdio de Brasília da Jovem Pan, que acabei de sair da sessão da Câmara de Deputados, uma das coisas que me ensinou e tem me ensinado essa experiência na Câmara é que, para você ter realizações na política, você precisa ter a capacidade de dialogar com quem pensa diferente e não só conversar com quem pensa igual. Eu aprovei em um ano, aqui no ano passado, 3 projetos de lei. Um projeto de política de combate à fome com as cozinhas solidárias, que hoje o presidente Lula, no Palácio do Planalto, assinou o decreto de regulamentação e vai começar a ser efetivado a partir da semana que vem. O projeto de combate ao golpe do consignado contra aposentados, servidores, que eram aquelas financeiras picaretas que roubavam, né, faziam empréstimos fraudulentos sem autorização, e o projeto de monitoramento das políticas contra a desigualdade. Nesses 3 projetos, Cristiano, eu aprovei
com votos de deputados do MDB, do União Brasil, do Republicanos, do PSDB, de partidos que não são do meu campo político. E o que me permitiu ter essa realização foi a capacidade de dialogar com esses partidos. Isso é um aprendizado. Se eu chegar à Prefeitura de São Paulo, nós temos que ter a consciência que tem uma coisa chamada dignidade do cargo. A cadeira é maior do que o partido de quem ocupa a cadeira. É lógico que eu tenho minhas posições, todo mundo conhece, eu tenho posições e estou na atuação política já há algum tempo, com posições pelo combate às desigualdades sociais, por justiça social, por defesa do direito de moradia, né? Esses são os princípios que eu acredito. Agora, para eu poder, inclusive, executar aquilo que eu acredito, que deve ser a função da política, política é o instrumento mais poderoso que a gente tem para transformar a vida das pessoas, para fazer isso é preciso dialogar. Então, vou dialogar com o governador do estado e com todas as outras forças institucionais. Ontem mesmo eu tive um encontro com o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Tenho um encontro para marcar com o Procurador-Geral de Justiça, com o presidente do Tribunal de Contas do município. É preciso saber ter uma relação institucional com os poderes, independentemente do partido político daquele que ocupa. Eu tenho essa consciência e essa prática na minha atuação política no Congresso e terei, sim, se for prefeito de São Paulo. Deputado, acrescentando o que o Vilela perguntou para o senhor em relação ao governo de São Paulo, o senhor obviamente vai precisar do apoio do governo de São Paulo no combate aos problemas, principalmente do centro aqui de São Paulo, Cracolândia, segurança pública. A gente vem falando muito sobre a sensação de insegurança que tem, no caso aqui, a cidade de São Paulo. De que forma, se eleito, é possível também ampliar parcerias, operação delegada aqui na capital paulista? O senhor não me ouviu, deputado? Eu não ouvi o final, Tiago, cortou. Você falou da operação delegada, isso, depois ficou silencioso aqui para mim no estúdio. Isso, deixa eu reforçar, então, acrescentando o que o Vilela falou, sobre essas parcerias com o governo de São Paulo em relação à segurança pública. A polícia, Cracolândia, o centro aqui de São Paulo, é inevitável que haja uma parceria nesse sentido e a sensação de insegurança que nós vivemos aqui na cidade de São Paulo, já que o tema é a capital, é uma sensação de insegurança muito grande, não podemos falar no celular nas ruas. De que forma o senhor, como prefeito, se eleito, vai fazer essa parceria, esse contato com o governador? Tiago, nós montamos já um grupo da nossa pré-campanha, para construir um projeto de segurança pública. Vocês sabem que a segurança ela é responsabilidade constitucional do governo do estado. Agora, a prefeitura tem sim coisas a fazer nessa área. Eu vou citar aqui 3, que eu acho especialmente importante, e estamos aprofundando esse debate para apresentar um plano de uma cidade segura para São Paulo nas eleições de outubro. Primeiro ponto é a Guarda Municipal. A Guarda Municipal de São Paulo, a Guarda Metropolitana, ela tem uma função, para além de cuidar dos próprios públicos, tem uma função de fazer policiamento de proximidade, policiamento comunitário, fazer a ronda escolar nas centenas de escolas municipais. Hoje não faz, a ronda escolar está desmontada pela Guarda Municipal de São Paulo. Nós precisamos aumentar o efetivo e qualificar melhor a guarda. Hoje, o efetivo da Guarda de São Paulo é de 7.100 agentes. É menor que o da Guarda do Rio de Janeiro, que tem metade da população de São Paulo. Está errado. Os guardas foram se aposentando e não se abriu concursos suficientes para fazer a reposição de pessoal. Nós vamos atuar fortemente nessa área, fortalecendo a guarda na perspectiva de policiamento de proximidade e comunitário. Segundo lugar, a atuação em parceria com a Polícia Militar, no caso da operação delegada, ela tem que ser para gerar também uma maior segurança na região central. Tenho discutido isso, tenho dialogado isso, para que a gente possa ver como potencializar a operação delegada para aumentar a segurança e, ao mesmo tempo, também garantir que essa segurança seja efetivada em benefício da população, né? Reduzindo de fato a violência, o uso de câmeras corporais dos agentes policiais, nesse sentido, é muito importante. E colocaria uma terceira questão que tem a ver especificamente com o roubo de celulares. Veja,
o roubo de celulares você não resolve só com policiamento. Eu não sei se vocês viram, no ano passado, a avenida que teve mais roubo de celulares na cidade de São Paulo, a campeã foi a Avenida Paulista, Sim. que é uma avenida relativamente bem policiada. Então, não é apenas o policiamento ostensivo que resolve. Nós temos que atuar na receptação. E essa mexe sim com uma atribuição da prefeitura. A prefeitura tem o papel de fiscalização dos comércios, tem o papel de multa e tem o papel no limite de fechamento de comércio que vendam mercadorias roubadas. Muita gente na cidade sabe, inclusive, onde se vende celular roubado. Se a gente fizer uma operação forte para poder ir nesses lugares, exigir nota fiscal, identificar os produtos e onde tiver celular roubado, multar, autuar e, no limite, fechar o estabelecimento, você vai inibir e combater na ponta o mercado do roubo. Porque se o cara que está roubando o celular não tiver mais para quem vender, se a gente inibe esse mercado, faz secar esse mercado, batendo na receptação com uma fiscalização ostensiva por parte da prefeitura, você vai reduzir drasticamente esse tipo de roubo e furto, esse tipo de crime na cidade de São Paulo. Então, a prefeitura pode atuar nessas áreas, pode atuar também com câmeras de monitoramento, integrando os dados nessa direção. Então, existem várias maneiras. Nós estamos elaborando um programa robusto de segurança pública para a cidade de São Paulo, de segurança urbana, e lógico que tem que vir junto também com um programa social. Termino com isso, não dá para a gente achar que nós vamos ter a segurança pública da Suécia com a desigualdade social da África do Sul. E essa é um pouco da realidade de São Paulo. Nós temos um abismo brutal. Se você pegar na expectativa de vida, a expectativa de vida de quem mora em Cidade Tiradentes, no extremo leste, ou no Jardim Ângela, na zona sul, está em torno de 60 anos. A expectativa de vida de quem mora em Moema ou no Jardim Paulista é 81 anos. 21 anos de diferença a depender do bairro que você mora. Está errado. Nós temos que ter políticas sociais para gerar melhor qualidade de vida, dar oportunidade para que o jovem tenha o primeiro emprego e não a primeira arma, para que não seja recrutado pelo crime organizado. Essa atuação social tem que vir junto com medidas específicas de política de segurança pública, como essas que eu mencionei, e outras tantas que nós vamos elaborar junto com especialistas da área. Mais uma pergunta, Dora Kramer. Deputado, vamos falar de Tabata? Vamos. São em duas etapas, tá? Na primeira, eu queria que o senhor me contasse o que aconteceu, que a Tabata reclamou que foi excluída de um gráfico de pesquisa. Essa é uma. A outra, ela se apresenta, pelo menos é como está desenhado, a chamada terceira via. Portanto, ela vai querer tirar votos do senhor, vai querer tirar votos do prefeito. Como é que vai ser essa relação sua com a Tabata, dado que ela não é uma adversária do campo ideológico de maneira tão marcada como é o prefeito Ricardo Nunes? Primeiro, o negócio do gráfico. O que aconteceu? Olha, Dora, eu tenho o maior respeito pela Tabata, acho ela uma grande deputada aqui no Congresso Nacional, com a pauta da educação, e exatamente por isso eu não vou ficar entrando em bate-boca de internet, que eu acho que não nos leva a lugar nenhum. O que aconteceu é que minha equipe publicou um gráfico na internet com a pesquisa que foi publicada ontem, que nos colocava na frente, dizendo que nós estávamos na frente de todos os candidatos bolsonaristas, apoiados pelo Bolsonaro. E aí mencionou os candidatos bolsonaristas que apareciam nos cenários diferentes da pesquisa. O Ricardo Nunes, apoiado pelo Bolsonaro, ou num cenário que apresentava o Ricardo Salles, e num terceiro que a pesquisa fez, que apresentava, se eu não me engano, era o astronauta Marcos Pontes. E botou nesses cenários os candidatos bolsonaristas. Como a Tabata não é, no meu entendimento, uma candidata bolsonarista, não faria nenhum sentido que ela constasse no gráfico. Então, eu acho assim, é desnecessário. O respeito que eu tenho pela atuação dela, pela trajetória dela, não me permite entrar num bate-boca dessa natureza. E eu acho que a candidatura dela pode, inclusive, nos ajudar a qualificar e fazer um bom debate na cidade de São Paulo. Eu fui ao segundo turno na última eleição, Dora, contra o Bruno Covas. E nós tivemos um debate que ficou reconhecido por todos
pelos jornalistas, por vocês particularmente, como um debate extremamente civilizado, apresentando diferenças de ideias, mas conversando sobre a cidade. E foi isso que nós fizemos. Eu fico muito temeroso quando eu vejo que o atual prefeito não está à altura de um debate dessa natureza. Quando ele vem a público e me ataca com fake news absurdas, destemperadas, dizendo que eu sou ligado ao Hamas, dizendo que eu invado casa dos outros, com todo tipo de disparate, né, promovendo fake news na eleição, ele rebaixa o nível do debate. Então, ter outras candidaturas que possam discutir a cidade com qualidade política é bom para a eleição. Esse é o meu ponto de vista sobre a participação da Tabata e o debate que nós vamos fazer até outubro. Deputado Guilherme Boulos, do PSOL, pré-candidato à Prefeitura aqui de São Paulo, muito obrigado mais uma vez pela presença aí nos estúdios da Jovem Pan News em Brasília e até a próxima. Um abraço. Eu que agradeço, Tiago, a todos vocês e também a todos os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Um prazer estar com vocês hoje. Boa noite e boa semana para todos. Muito obrigado.